Bom dia! Olá, queridas! Vamos nós aqui mais um dia que Deus nos dá para nós começarmos agradecendo a Ele. Ele tem sido bom, Ele tem sido fiel, Ele tem guardado as nossas vidas e nós só temos tido motivos de agradecer, né? E buscá-lo cada vez mais. E recebendo vocês agora, nós não temos nem um minutinho a perder, porque hoje é aquele sábado maravilhoso que Deus nos desafia a começarmos recebendo, né, o que Deus tem para nos falar. Ele tem falado com certeza nas nossas casas, através das circunstâncias. Ele tem falado muito esses dias. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor tem dito. E nós já falamos, né, sobre o fruto do Espírito de Gálatas 5. Quem está chegando no grupo recentemente, nós já estamos avançando. Lá já estamos na página 107 hoje, do livro de Elizabeth George, sobre a caminhada de uma mulher com Deus. E ela vai falar sobre as virtudes, os frutos do Espírito Santo. Aliás, o fruto do Espírito Santo, que se traduz em amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade. E nós já falamos aqui já sobre o fruto que nós exalamos do amor, da alegria, falamos de contentamento também. E hoje concluiremos paz e já entraremos em longanimidade, tá? Então, vamos hoje caminhar em Lucas 8, que Deus fala sobre nós escolhermos ou a paz de Deus ou pânico, ou desespero, ou a desesperança. E esse texto todas nós conhecemos, nós vamos ver o que Deus nos fala em Lucas 8, 23 ao 24. E acompanha aí com o caderno de vocês e a caneta. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de soçaprar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Gente, esse é o mesmo Jesus que está no nosso barco agora. Esse é o mesmo Jesus que não está desesperado, não está sem controle da situação. Muito pelo contrário, Jesus nunca perdeu o controle. Nem na situação de cruz, que a gente vai falar, é importante a gente lembrar que Jesus, assim como nós sabemos, Jesus tinha o dia certo, né, para partir, assim como nós temos, nossos dias estão contados. Jesus tinha seu dia contado e ele não desesperava. E naquela situação de ondas fortes, como pode estar aparecendo hoje a nossa vida, de ventos fortes e o barco balançando, aqueles discípulos, eles despertaram Jesus, né, e dizia assim: Senhor, eles diziam, chegando a ele, despertar: mestre, estamos perecendo, estamos passando maus pedaços. E aí, queridos, Jesus calmamente desperta, repreende o vento, a fúria da água, tudo cessou. Então, tudo na nossa vida passa. A Bíblia diz que todas as coisas passam, tudo passa. Só a vontade de Deus e a palavra de Deus permanece para sempre, são eternos. Mas tudo passa. Então, nós podemos escolher essa paz de Deus ou pânico. E nós sofremos muito, vimos no outro devocional, porque sofremos de pensamentos
antecipatórios, geradores de ansiedade, de medos, tensões. E isso muitas vezes abala profundamente a nossa fé, a nossa esperança e a nossa paz. Rouba a nossa paz, né? A sensação de perigo aciona em nós naturalmente emoções e emoções ruins. E aí, meninas, essas emoções acionadas podem nos levar a atitudes parecidas com a dos discípulos, né, que chegaram a desespero, despertando Jesus. E a gente às vezes está orando a Cristo em desespero também, né? E a paz de Jesus vinha da certeza de que seu tempo estava nas mãos do Pai. Por isso Jesus confiou, descansou, porque ele sabia que não morreria ali. Não era ali a hora, antes do tempo determinado por Deus. E você e eu, hoje, somos diferentes desses discípulos? Será que às vezes nós não esquecemos que nós temos 4 dádivas? Nós temos Deus o Filho, né? Através dessa missão de Jesus, nós podemos ter certeza que Ele é o próprio Deus. Nós temos Deus o Pai, lá em Isaías 26:3, vocês podem conferir a promessa, né, da fidelidade de Deus para confiarmos nele nas necessidades. Anotem no caderninho Isaías 26:3. E quanto a Jesus, Isaías 9:6, que fala, né, de que nós temos o exemplo de Cristo. Nós temos a terceira dádiva, que é a palavra de Deus. Basta a gente lembrar do Salmo 119, 165, quando diz, né? Luz para o meu caminho é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Nós não andamos em trevas, à deriva. Nós temos a palavra que nos norteia, é padrão de vida, nos ensina como nos relacionarmos. E nós temos a quarta dádiva de Deus, que é o Espírito Santo, que é o que nos ensina, é o mediador, consolador, ajudador. Basta vocês conferirem em João 14:26. A função do Espírito Santo. Então, nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Então, aquele que a gente falou, aquele que já entendeu, que já teve uma experiência de novo nascimento em Cristo, que já experimentou das promessas de Deus, da experiência de Cristo como seu único mediador e salvador e Senhor, fundamenta-se na palavra de Deus, experimenta o consolo do Espírito Santo. E mesmo que a gente esteja vivendo fortes tempestades, o barco balançando. E o barco balança muitas vezes. A vida é assim. Lembra de João? João 16:33, no mundo tereis aflições. A gente viu muito isso lá no fruto da alegria, quando falamos de contentamento e de paz. Deus não nos enganou. No mundo teremos aflições. Mas ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, para andarmos nesse caminho da paz verdadeira do Senhor, nós temos que cultivar essa paz de Deus que vem através do Espírito Santo, da leitura da palavra, do tempo de oração. Então, a oração nos leva à comunhão, à adoração a Deus e à paz, mesmo em meio às nossas tempestades. Nós podemos também fazer uma pausa, sempre que pudéssemos, era bom que a gente fizesse uma pausa e recorrer ao Senhor nas crises. Não, a gente fica tentando por nossos próprios méritos, às vezes buscando no outro ser humano a saída, a resposta, a solução. Essa pausa a gente pode fazer louvando, buscando a Deus num tempo a sós, às vezes até fazendo um recurso próprio, às vezes quando estamos muito atribuladas, respirar 5 vezes, encher a barriga, sentir o ar que o Senhor nos dá, fazer relaxamento, alongamento, sabe? Botar um louvor, uma meditação na palavra e fazer um alongamento e sentir o ar entrando e saindo, né? Fazer aquela respiração diafragmática. Inspira, expira e sente
o Senhor, né, em nós, através de nós, falando ao nosso ouvido, usando nossos 5 sentidos. É tão importante a gente olhar as maravilhas de Deus. Eu estou aqui contemplando aqui tudo verdinho aqui. Deus tem mando chuva, os açudes estão todos cheios. Deus tem mando fartura. Então nós temos que contemplar com nossos olhos as maravilhas, a bondade de Deus, com o nosso ouvido, gastar mais tempo ouvindo coisas boas, porque se nossos olhos forem bons, a nossa alma, a nossa vida terá luz. Nós precisamos também, às vezes, sentir o nosso corpo que Deus deu, cuidar dele, né? Agradecer por aquilo que a gente come de gostoso. Gente, tem tanta coisa para a gente fazer, né? Para fazer essa pausa em Cristo, recorrer mesmo em momentos difíceis e nos autocuidarmos com a graça de Deus. Nós podemos examinar os evangelhos e escrevê-los na tábua do nosso coração. Pega esses versículos que nós estamos aqui. Eu sei que você já deve ter o caderninho do devocional, já tem as canetas, né? Maravilhosas. E vocês anotem para depois, ao longo da semana. Não é só coisa de criança, não, já sabe, né? Decorar versículo, vamos decorar. Tem um versículo que quando eu estou num momento muito atribulado, eu lembro, Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tudo está no comando dele. Então, esse salmo tem versículos memorizados, gente, é importante. Outra coisa que podemos fazer para sentir paz é identificar os gatilhos. Você sabe, por exemplo, quais os problemas que lhe faz agir, ou eu já identifiquei os meus. Agir parecido com os discípulos, em desespero, às vezes até duvidando de que Jesus está dormindo e está indiferente à nossa causa. Você já identificou quais são os problemas que estão levando a isso? E que estão provocando insônia, afligindo sua mente, às vezes causando até sintomas, tirando a alegria que a gente já estudou, que é um grande fruto, né, em nós como cristãos. Rouba nosso humor, nós ficamos ranzinzas. Identifique os gatilhos. E aí, o que fazer, Jus, quando a gente identifica o que está roubando a nossa paz? Tomar a decisão conscientemente. Culto racional. Lembra de Romanos 12? Um culto racional. De confiar e descansar nele. Aquele Salmo 37, lembrem de meditar nele também. Salmo 37, de 1 a 4. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, descansa no Senhor, espera nele e o mais ele fará. Nesse salmo, o salmista nos exorta: confia, entrega, descansa, espera e o mais ele fará. Aquilo que eu e que você não pode fazer no meio dessa tempestade hoje, ele pode fazer. Todas as coisas ele pode fazer. Então, o que nós podemos fazer? E, queridas, examinarmos tudo que já vimos aqui, né? Quando estudamos o amor, a alegria e a paz, examinar o exemplo de Jesus. Então, se a gente parar para ver o exemplo de Jesus com relação ao amor, o que é que ele nos ensinou com o exemplo próprio? No meio dos insultos, das grosserias, do ódio, da hostilidade, daquelas pessoas que seguiam ele interessadas nos milagres dele, foram as mesmas que depois o colocaram na cruz. E o que é que ele disse? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele expressou amor, né, que é fruto do Espírito Santo, no meio da dor. Quando é que Jesus nos ensinou sobre a alegria, que nós já vimos aqui? Em situações de tristeza, de tribulação, de tragédia, de aflições, de provações, Jesus estava alegre, quer dizer, ele não perdeu o ânimo. E paz. Nós estamos concluindo a paz hoje. Em que situações, né, nós precisamos aplicar esses exemplos? Em momentos de pânico, medo, terror, pavor, ansiedade, nós temos que lembrar, Jesus está no barco e ele é aquele que tem poder, que as ondas e o vento lhe obedecem. Não é uma pandemia, não é um problema desse que Jesus não pode no tempo certo,
pedagogicamente, no tempo oportuno, não nos ensinar, né? Não acalmar a tempestade. Enquanto isso, não vamos jamais perder a nossa confiança no Mestre. Ele está no nosso barco. E aí, meninas, vamos já para a página 91 do nosso livro. Tem sido uma bênção para mim. Vamos entrar agora na resistência, na longanimidade. Como resistir com longanimidade? Como ter vitória? Né? Nós temos lutas em expressar o fruto do Espírito Santo. Nós já vimos, né? O amor, expressar amor até aos nossos inimigos, aos que nos caluniam, a ter alegria em momentos difíceis, a ter paz quando a tempestade nos pega de surpresa. E agora vamos para o fruto da longanimidade. Uma observação interessante que a autora faz é que, assim, nós estudamos amor, alegria e paz. Esse fruto do Espírito Santo nos capacita a lidar com circunstâncias e situações difíceis da vida, a ter amor, alegria e paz. E agora nós vamos entrar no outro campo interessante. Eu tenho aprendido demais. Tem sido bom porque Deus fala comigo, aí eu só faço repassar para vocês. Só sou um repasse. Mas Deus tem me falado muito. A longanimidade, benignidade e bondade, que vamos falar agora, a partir de hoje, longanimidade, nos ajudam nos relacionamentos com pessoas difíceis. Se o amor, alegria e paz era para nos exortar em circunstâncias difíceis, agora esse fruto da longanimidade, benignidade e bondade nos ajuda com pessoas difíceis. Quem não precisa lidar com pessoas difíceis na vida? Quem não precisa de longanimidade nesse momento, inclusive? E aí vamos lá, meninas. Vamos começar nosso texto em Efésios 4. Agora chamo vocês, convido aí. Aí eu quero vocês com Bíblia aberta, tá? Agora. E sei que anotaram tudo no caderninho para fazer ao longo da semana suas leituras. Agora, Efésios 4, do 1 ao 2. Paulo dizia aos Efésios: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. E eu vou ainda no 3. Esforçando-vos, guarde a palavra, diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, todo o fruto do Espírito Santo estão interligados, a gente já sabe, né? Como a gente viu no primeiro dia, como aquele pisca-pisca de Natal. Todas as luzinhas se queimam, apagam todas. Então, a longanimidade provoca paz. E aí, nesse texto, ele começa a nos exortar, Paulo dizer que nós devemos andar de modo digno ao que fomos chamadas, com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos para preservar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. Então, meninas, nesse texto fica muito claro para nós que nós devemos nos revestir um coração longânime, quer dizer, andar com longanimidade. Isso vai nos pedir mudança de atitude. Mudança de atitudes quer dizer o quê? Passar a ser mais tolerantes, passivas, muitas vezes não fazer nada, porque nós temos um justo juiz, um advogado fiel, que não falha conosco, não vingar-se, não revidar. E aqui como nos exorta, né? Suportando-vos uns aos outros em amor. Primeiro fruto que a gente viu da lista. Olha, sabe o que é que tem me desafiado muito essa palavra? É que a longanimidade, assim como outro fruto também do Espírito Santo, nos leva a pensar que é como se fosse assim, são ingredientes. Vamos pensar que ela coloca no livro
que se a longanimidade fosse um produto que a gente compra no supermercado, a longanimidade teria lá no seu rótulo, ingrediente 1, persistência, que nos leva à tolerância, a suportar melhor uns aos outros. Ingrediente 2, temperamento calmo, nos leva ao quê? Firmeza de ânimo. Terceiro, misericórdia, desejar o melhor para quem não merece, porque misericórdia é isso, foi o que Cristo fez por nós na cruz. É algo que é dado a quem não tem merecimento. Por isso que a salvação não é pelas obras, é pela graça, é pela misericórdia. E aí o ingrediente 4 é um que vem lá embaixo no rótulo, em vermelho, que seria o seguinte: é o que não contém na longanimidade. Não contém raiva, nem vingança, nem ira, nem retaliação, nem represália contra o outro. Não tem. Ou seja, aqui está o produto da longanimidade. E a gente tem que ter certeza, segurança, que não vai existir raiva, retaliação, represália, nem ira. Porque nós temos um advogado que, se estamos sendo injustiçadas, maltratadas, ele vai fazer justiça por nós. Não precisa ser do nosso jeito, com nossas próprias mãos. No tempo certo, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. A gente já viu isso lá na alegria. Outra coisa, queridos, se a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar, isso também colherá, então quem plantar contra nós algo de injustiça, né, de maldade, de injúria, é Deus quem vai levá-lo a colher, não nós. Então, a longanimidade, nós precisamos orar para nós frutificarmos esses ingredientes, para exalar, né? Olha só, na biografia de John Wesley, a senhora Wesley foi considerada, assim como a esposa de Abraham Lincoln, lembra que a gente falou? Infelizmente, ela também foi colocada como uma das piores esposas da história, por ter um temperamento muito difícil. Então, eu quero lembrar, queridas, que nós vamos deixando marcas aqui na Terra. E como nós queremos ser vistas, né? E lutar para ser longânimes nos leva a ter que ter paciência. E aí ela coloca até um exemplo de Noé. 1 Pedro 3:20, vocês podem conferir ao longo da semana. Noé passou 120 anos exortado por Deus, porque confiava em Deus, perseverou com fé, paciência, preparando a arca. E somente 8 se salvaram, 8 pessoas se salvaram. E os animais que a gente sabe. Mas, queridos, foi tempo demais. O mais fácil é a gente ceder às emoções, de se enfurecer contra alguém que nos magoa, é a gente falar o que vem na língua. Tem gente que acha até bonito dizer assim: eu não tenho papa na língua, eu não levo desaforo para casa. Eu sou assim. Horrível a gente ser assim, né? Deus manda que a gente não deve perder as estribeiras, não. Tratar até os inimigos como Jesus tratava. Olha só como é desafiador, né? Jesus, até a gente vai ver no texto, Jesus dizendo que dê a sua capa para o inimigo, dê a outra face. Não revida, deixa com Deus. Ele é poderoso e é justo juiz. É um advogado fiel. Qual é a nossa dificuldade, queridas? Queremos agir pelo impulso, pelo instinto primitivo do revide. Eu não levo desaforo para casa. E aí o que é que nós nos tornamos? Mulheres destemperadas, muitas vezes, que faz barraco, né? Tão feio. Tão bom deixar que Deus fale por nós, Deus faça justiça por nós. Às vezes, quando a gente não gosta do que alguém fez pra gente, em vez de chegar assim, por que você fez isso? Né? Chegar lá e dizer assim, eu vou fazer um cara a cara. Deixa que Deus faça esse cara a cara com aquela pessoa. Ele sabe fazer melhor do que nós. Às vezes ficar calado. Como a Bíblia diz que Jesus foi como um cordeiro calado ao matadouro. Ele foi como um cordeiro ao matadouro. Ele foi para aquela cruz calado. E ainda dizia, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Olha que espírito manso, olha que exemplo de longanimidade, queridas. E para concluir,
Nós temos lá em Provérbios um exemplo maravilhoso, Provérbios 20, um exemplo maravilhoso que Deus nos fala aqui, as instruções sobre longanimidade, honroso 23, Provérbios 20, versículo 3. Honroso é para o homem o desviar-se de contenda, mas todo insensato se mete em rixas. Todo insensato se mete em rixas, não é verdade? Então, Deus é longânime, exorta a termos paciência com pessoas duras, né? E Jesus foi longânime quando ele lá, vocês podem conferir em Lucas 6, que eu falava, do 23 ao 34, vocês podem fazer todo esse percurso, ou então só Lucas 6, 27 e 28, quando Jesus fala, amai vossos inimigos, qual o ganho você ser bom com quem é bom para você? Ele diz, ame os inimigos que vos maldizem e vos caluniam. Dá a ele a outra face, oferece a sua capa. Vocês vão conferir nesse texto, né? Ele foi capaz de sofrer pacientemente. Paulo também foi longânime. Aí eu quero ver com vocês rapidinho, em 2 Timóteo, para encerrar, 2:24. Olha como Paulo também, aqui é bem, escrevendo a Timóteo, olha como ele é bem direto com relação à longanimidade, gente. Ó, 2:24, ele diz, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Apto para instruir, paciente, tá? Então, aqui Paulo diz, não viva a contender, deve ser brando para com todos, para os fáceis e os difíceis, e apto para instruir, paciente, ser paciente. É um grande fruto, né, da longanimidade. E ela até fala aqui, a autora, que tinha uma amiga, Jan, que se converteu e insistiu 10 anos com ela para ela se converter a Cristo. E ela se afastou por esses 10 anos. E depois que ela se converteu, foi que ela voltou a ser amiga de Jan. E ela pacientemente acolheu e recebeu ela de volta como amiga. E são grandes amigas hoje. E eu me lembrei até de Renatinha, minha amiga, que está aqui na live conosco. E eu me converti primeiro. Eu ia para a casa de Renatinha e ficava lá no mês de junho. Renatinha ainda não tinha encontrado a Cristo como sentido da sua vida e Senhor. Renatinha saía com os amigos para as festas e eu ficava dormindo na casa dela sozinha. E isso Deus, eu nem sabia, mas Deus depois usou isso como um testemunho para que ela pensasse, esse Jesus é realmente muito interessante. Porque Josi deixa de sair conosco, com os amigos, fica sozinha, porque não sente mais prazer nisso. Olha aí Renata dizendo, verdade, amiga. Ó, Renata, eu lembrei quando a autora falou de Jean, eu lembrei de nós. E eu ficava no fim de semana dormindo sozinha, orava pela salvação dela, orava muito, adormecia e ela ia para as festas. E no tempo certo está Renatinha aqui. Depois de tantos anos, nós tínhamos em média 17 anos. E estamos hoje aqui. Desculpa. Mas esse é o nosso Deus. É o Deus da paciência. É o Deus que depois de tanto tempo, quem diria que eu ia estar agora, né? Lendo esse exemplo, lembrei automaticamente de Renatinha. Está Renatinha aqui. E nós estamos aqui, né? Buscando a Deus, encontrando nesse momento difícil amor, alegria, paz e aprendendo sobre longanimidade na palavra de Deus. E estamos juntas ainda, desde os 17 anos como amigas. E eu tive paciência, eu não me afastei de Renatinha porque ela não estava seguindo o meu Cristo, né? Ou muitos dizem a minha religião, que não é religião, Cristo não é religião. E eu não me afastei, pelo contrário. Eu achei que era hora de
orar mais por ela, investir mais, porque ela era importante, era especial, era uma amiga e irmã. E até hoje é minha amiga e irmã e está aqui. Esse é o nosso Deus, essa é a prova viva, que o nosso Deus é vivo. Ele está no barco, ele não está adormecido, ele age no tempo certo, no tempo certo. Eu orava tanto por Renatinha e ela ouviu uma música que diz assim: eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. E depois Renatinha me contou, nem foi por insistência minha, nem foi através de mim, de ela entrar, ouvir essa música, entrar numa igreja e, a partir daí, começar a sua experiência com Cristo. Mas, queridas, não podemos desistir das pessoas difíceis, não podemos desistir das pessoas porque são diferentes de nós, não podemos perder a paciência, temos que ser longânimes e não podemos ser como Sara de Abraão, né? Que às vezes quer as coisas no imediato. Você sabe muito bem que Sara, diferente de Ana, que foi mansa, foi longânime, que orou, né, que teve aquele espírito de mansidão, que não revidou a Penina. Sara foi um exemplo negativo para a gente concluir hoje, de impaciência, de intolerância. O que ela fez? Eu já estou com idade avançada, eu não vou ter filho, não vou dar descendência para Abraão, e Abraão tem uma promessa de ter descendência, então pegou a secretária dela, a serva, a empregada Agar, e deu para que ela gerasse um filho para a descendência de Abraão. Queridos, olha a consequência. Por isso que a gente não pode contender, principalmente com o nosso Deus. Até hoje, ismaelitas brigam com israelitas pela terra. Até hoje, eles vivem em pé de guerra. Sabe por quê? Por causa de uma mulher que não teve paciência, que foi Sara. Depois ela teve, né, a experiência dela com Deus, e Deus a fez gerar, né, e a gente sabe que a descendência, nós somos da descendência de Abraão, e Deus cumpriu a promessa que tinha prometido que era para Sara, mas no tempo de Deus temos que saber esperar esse tempo e não querer agir por nossa própria conta, né? Aguardar a chegada do juiz, por exemplo, é uma paciência. Jesus está à volta. Leiam lá Tiago 5, 7 a 9, que diz que nós temos que ser pacientes para esperar a vinda do Salvador. Como o lavrador espera a chuva, ele bota a semente na terra seca e ele nem sabe se vai chover, mas ele tem esperança. E na hora certa chove e ele colhe. Então, queridas, vamos aprender a ser longânimes, caminhar com longanimidade, refrear a língua, perdoar injúrias, ser paciente, eliminar da nossa vida as oportunidades de pecado e desistir das pessoas difíceis. Seguir o exemplo de Jesus, que foi manso, de Ana, que já vimos, de Maria, né, irmã de Marta. Escolher a melhor parte, que é isso que Deus está nos exortando. Ainda quando formos julgadas, não fazer nada, porque nós temos o juiz que sofreu por nós e pelas chagas dele nós somos saradas. Josi, eu não consigo, eu não posso. Nós podemos em Cristo todas as coisas. É Ele que vai nos transformar, tá? Então, ficamos por aqui. Meninas, passamos alguns minutos hoje, perdão, mas terça, às 20 horas, 8 da noite, tá? Prometo que a gente vai restringir de 8 a 8h15. Terças e quintas, de 8 a 8h15. O sábado, às 9 da manhã, era até 9h30. Mas hoje, me perdoe, mas Deus foi falando e foi trazendo à memória como Ele é bom, como Ele está no nosso barco, como Ele é paciente conosco, como Ele faz milagres, como Ele nos alcança e alcança outros através de nós falhos, pecadores. E é tão bom falar de Deus. Eu tenho sido tão ricamente abençoada nesses dias de tempestade, mesmo no meio da tempestade. Deus tem me renovado tanto em amor, em alegria, em paz e em longanimidade. E é um privilégio ter esse grupo com vocês, porque Deus está falando comigo e eu fico assim, contando os dias e as horas de estar com vocês e compartilhar tudo que Deus falou para mim. Então eu fico naquela vontade enorme de compartilhar com vocês,
Então, um bom fim de semana. Deus renove as nossas forças e até terça, às 8 horas. E se você tiver amiga que precisa também desse tempo, aproveita esses dias e compartilha, convida ela também. Faz como Jean fez com Elizabeth, faz como eu fiz com Renatinha. Convida outras amigas a conhecer esse Deus incrível, poderoso, majestoso, maravilhoso, cheio de bondade, tá? Então chama e eu vou colocar aqui esse vídeo e também no YouTube, porque você pode passar para aquelas irmãzinhas que não têm Instagram. Nosso objetivo aqui é compartilhar e abençoar. Fiquem na paz.